Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Nuno Pedras, Global Chief Information and Digital Officer na Galp Energia. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou Empresa do Futuro, é a visão, é a framework da IDC para uma organização que se pretende resiliente, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma entrevista a uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E nessa sessão temos mais um convidado muito especial, mas para apresentá-lo tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, obrigado, força. Gabriel, bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Nuno Pedras, que é o Chief Information and Digital Officer da Galp. Nuno, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E para começarmos aqui a nossa conversa, queria pedir só muito rapidamente, são duas perguntas em uma, se não te importares. Uma é a tua evolução profissional, como é que se foi desenvolvendo a tua carreira, e a segunda é quais são as principais responsabilidades, digamos assim, de um Chief Information and Digital Officer, no caso na Galp. Bem, bom dia e obrigado por convidar-nos. Relativamente às perguntas, a minha carreira começou, eu venho de gestão de empresas, não sou engenheiro informático e tive assim um percurso um bocadinho diferente do normal, para quem normalmente tem estas posições. Comecei muito com as implementações SAP e comecei por aí, consultorias, depois muito reengenharias de processos e depois quando comecei a aproximar-me cada vez mais da tecnologia, da altura alguém apostou em mim e achou que valia a pena juntar os dois mundos, desta reengenharia de processos e entender um negócio com a parte de tecnologia, e a partir daí, já há alguns bons anos atrás, tive a oportunidade de ser CIO. E a evolução da carreira tem vindo muito devido a gostar de desafiar o status quo das empresas, e portanto as coisas foram, os desafios que me foram colocando em termos profissionais vieram fundamentalmente por isso. Da altura questionava muito a estratégia que estava a ter, neste caso a Coca-Cola, em termos de Business Intelligence e Analytics, e disseram, ok, então fica responsável por isso para a Europa. Entretanto, da altura disseram, ok, precisamos ter aqui uma visão diferente de insights e de marketing para, a nível global, cria um programa novo que possa trazer essa parte mais analítica aos marketeers, que tendencialmente são mais ou eram mais de feelings. E depois, que foi antes de vir para a Galp, acharam que seria interessante poder trazer a parte dos dados, mas também a visão de transformação, e estava responsável pela transformação digital ou transformação cultural, digital e de dados para a parte de Europe, Middle East e África, da Coca-Cola, mas muito virado para a área comercial. Depois houve este desafio, e eu vou muito atrás de desafios, de poder criar esta Future Enterprise da Galp. A Galp sentia que no passado não tinha investido o suficiente em tecnologia, sentia que era uma indústria, e é uma indústria que está em grande transformação, que necessita de ter aqui um apoio forte de tecnologia e começar a trazer novas tecnologias, novas formas de trabalhar para a empresa. E, portanto, o desafio foi fundamentalmente garante que o que nós temos do passado não vai minar o futuro, e garante que aquilo que se vai construir continue cá para os próximos 30 anos e que a empresa possa crescer graças à tecnologia e não estar limitada devido à falta dessa tecnologia. Em termos do que é que faz um Chief Information and Digital Officer, eu acho que hoje cada vez mais se questionam o papel dos CIOs e dos Digital Officers e porque aqui a junção. Eu acho que a junção deve-se a que houve uma fase quando ainda as empresas tentavam perceber o que era isto da transformação digital,
criavam aqui uns digital officers que criavam coisas muito interessantes, mas que depois não funcionavam quando se queria aumentar essas pequenas provas de conceito. Depois era muito difícil integrar com o legado, ou trazer já aqui uma consistência àqueles protótipos que não era possível. Os CIOs, ainda da velha guarda, não entendiam o que era isto do digital, e portanto eu acho que o caminho normal daquilo que deve ser hoje em dia um CIO digital é ter isto integrado, e passa por ter determinadas competências que não pode ser falar de bits e bytes, tem que ser entender o negócio, entender os processos, entender a estratégia, discutir a estratégia com o negócio e fazer a ponte entre o negócio e a tecnologia, não esquecendo qual é o papel da tecnologia, que é um enabler. Agora, é sem dúvida alguma, hoje em dia, uma posição que tem que fazer o challenge ao negócio e tem que propor novas soluções apoiados nestas novas tecnologias, em muitas das tecnologias transformadoras que existem hoje, para poder criar aqui algum que possa ser um diferenciador estratégico, muitas vezes, para as empresas. Uhum. Mas, Nuno, falasse um pouco sobre aquilo que é o desafiar o status quo e fazer a transformação da Galp numa perspectiva de equilibrar bem aquilo que é o legado, não é? Que tem muitas coisas boas, mas também construir o futuro de uma forma sustentável. Mas o setor da energia é um setor muito desafiante, porque tem aqui um duplo desafio, não é? É a transição energética, não é? E é a transição digital. Como é que tu vês o setor da energia? Ou seja, o que nós temos visto é que parece que os setores estão-se a esbater, não é? E cada vez mais vocês também estão ligados a outras fontes de energia, ao retalho e a outros setores. Como é que tu vês o futuro do setor da energia, e concreto, como é que vês a transformação digital nesse setor? Eu acho que esta indústria é uma indústria que é tendencialmente conservadora e, portanto, vem com muitos hábitos de empresa conservadora e que estava muito vocacionada para um determinado tipo de negócio. A sociedade, os consumidores estão a obrigar que esta indústria mude, porque querem energias renováveis, querem que haja novas fontes de energia diferentes daquelas que normalmente são utilizadas. Existe aqui até em termos governamentais, a obrigação de a pegada carbónica ser cada vez menor, irmos cada vez mais para veículos elétricos, enfim, portanto, há aqui uma mudança de consumo e uma quase obrigatoriedade que vem da União Europeia e de outras regiões, mas que porque existe uma preocupação real que esta indústria tem que mudar. E já entendeu que tem que mudar, e acho que já há algum tempo que entendeu que tem que mudar. E, portanto, é uma indústria que, por um lado, tem um negócio muito lucrativo, que é a exploração petrolífera. Por outro lado, entende que tem que se transformar. Algumas destas empresas, nestas indústrias, vêm de uma cultura muito virada para o passado, anti-risco, o que é normal, projetos com muito investimento de capital, mas muito direcionado para uma determinada área, para a exploração e produção, e isto é o repensar tudo, é como é que nós nos posicionamos, como é que fazemos a transição energética e como é que podemos ser igualmente lucrativos nessa transição energética, que não é simples, sabendo que o mundo não vai deixar de necessitar da gasolina, do gasóleo, do fuel, etc. Não vai deixar nos próximos tempos. Portanto, tem que haver uma transição coerente com as necessidades, obviamente, e esta transição tem que ser capaz de fazer face tanto às necessidades do mercado como às necessidades da própria empresa em ser rentável. Não é? Portanto, e isto não é uma transição fácil, nada fácil. Não. E o digital ou seja, achas que o digital é o enabler para essa transição energética? Eu acho que o digital é chave, e quando nós falamos em transformação digital, eu acho que já deixou de ser trendy, já foi trendy e agora acho que já é algo que as pessoas entendem que têm que fazer, ainda que muitas não saibam exatamente o que é que isto é. E eu acho que esta transformação digital em todas as indústrias e em todas as empresas é algo
para os incumbentes muito, muito difícil. E eu acho que as empresas entendem a transformação digital de uma forma diferente umas das outras e de certeza, se eu perguntar a vocês o que é a transformação digital, dirão algo que é diferente daquilo que para mim é a transformação digital. Só me vou estender aqui um bocadinho para que se entenda o impacto nas empresas. A transformação digital, do meu ponto de vista, passa fundamentalmente por 3 pilares. Tem a ver com tudo o que tem a ver com processos, com a parte interna da empresa. A outra tem a ver, obviamente, com tecnologia e a outra tem a ver com novos negócios. E de que forma também novos negócios podem ser alavancados ou podem ser criados através da tecnologia. E cada vez mais se estão a ver novos negócios a surgirem que vão morder nos negócios já existentes destas indústrias várias, mas da indústria da energia também. E, portanto, estes 3 pilares têm que ser bem pensados quando uma empresa quer começar a fazer esta transformação. Na parte interna disto, nesta parte interna há aqui 3 vetores que eu acho que são fundamentais e que é que trabalhar com igual importância, que tem a ver com pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia diferente do outro pilar. Pessoas, porque há aqui uma mudança cultural que é obrigatória. Isto de trabalhar em Agile, é fácil dizer, mas implementar é muito difícil e temos visto a dificuldade que é muitas empresas em começar a trabalhar de modo Agile, porque implica, obviamente, uma mudança de hábitos, um trabalhar de forma transversal e multidisciplinar, o criar espaços e basta ver que quando nós pensamos em trabalhar de forma ágil, a tendência normal das pessoas é tudo mais rápido, mas atabalhoado. Não é? A metodologia tem uma metodologia, tem determinados processos e procedimentos e perfis que têm que existir e é altamente exigente, porque é um microplaneamento que garante que aquela velha expressão partir o elefante aos pedaços é exatamente isso, num scope muito grande vamos partir aos pedaços e entender prioridades e haver aqui interações constantes com aqueles que vão receber o produto que estamos a criar. Isto é muito difícil implementar nas empresas porque também há aqui uma mudança de paradigma que é os projetos não são da IT, os projetos são do negócio. A criação de produtos, a responsabilidade é do negócio. E o IT faz parte dessa criação. Sim. E isso é uma mudança importante. Depois, a parte dos processos, otimização de processos, a utilização de RPAs, enfim, aqui começar a trabalhar o low-code, e vocês tiveram aqui o Paulo Rosado, portanto, trabalhar no low-code, o que é que isto é e o que é que representa em termos de perfis. E depois há a parte da tecnologia, que é diferente do outro pilar, que é a literacia digital. Porque as pessoas dizem, temos que ser data-driven. O que é isto de data-driven? Data-driven tem um impacto gigantesco nas empresas, é começar a pensar em dados. Eu falei há relativamente pouco tempo com uma ex-colega minha que trabalha no jurídico, é advogada, e trabalha na Netflix. No outro dia falava com ela dizia-me, eu passo o dia a trabalhar em dados. E ela é advogada. E isto, de facto, é uma empresa direcionada para dados, em que todas as decisões são fundamentadas com dados, e isto é realmente um data-driven company. Não, para um engenheiro e para quem é formado na área de estatística e sistemas de informação é fantástico isso, não é? Até os jurídicos agora. Não, mas é a realidade, porque quando nós pensamos nisto dos RPAs, nas inteligências artificiais, há muito trabalho que está a ser feito que já substitui o trabalho corriqueiro até de um jurista, até da área de recursos humanos, até muitas vezes de áreas que eram tendencialmente muito exigentes em termos de recursos, que consegue-se automatizar muitas das coisas e trazer estas inteligências artificiais para ajudar na tomada de decisões ou na identificação de tendências, de padrões, enfim. Hoje é desde o motorista do Uber, não é, até o jurídico, até o CEO, quer dizer, tem que ter dados dados disponíveis para tomar decisão para onde é que deve ir, não é? Mas é curioso que isso começa, de fato, a estar mas Gabriel, disponível. Mas essa afirmação que acabaste de dizer
é extremadamente difícil, porque eu quero ser um data-driven. Ok, temos os dados, temos pessoas capazes e formadas para isto. Que dados é que temos e onde é que estão? Big Data. Big Data é mais um chavão, não é? Isto, criar uma plataforma única de dados é difícil. E depois também há muitas empresas que têm as suas plataformas e dizem, não, traz para cá os teus dados e eu trabalho e envio. Isso faz parte da estratégia da empresa ou não? Quais são... Identificar aquilo que são dados que podem ser um commodity e outros dados que são estratégicos para a empresa é fundamental. E tenho um exemplo fantástico da Coca-Cola de algo mal feito, que se perdeu milhões de euros e milhões de dados de consumidores porque não compraram uma empresa e deixaram que ela fosse comprada pela Under Armour, neste caso, e que levou toda a informação de todo o consumo e de hidratação de desportistas, etc. Porque não viu isso como um dado que fosse essencial. Sim. E a Galp vê os dados como um ativo estratégico da sua atividade? É já uma empresa data-driven? Está a fazer o caminho? Como é a situação neste momento? A Galp entendeu que havia aqui algumas mudanças que tinha que fazer. Por exemplo, nós não tínhamos um data officer. Temos. Não havia a identificação dos data owners, dos data stewards, de como é que se faz aqui o lineage dos dados. Tudo isto já estamos a fazer. Estamos a criar modelos matemáticos com pessoas internas, com data scientists, temos perfis que não tínhamos antes. Agora, isto é uma jornada, isto a Galp hoje em dia não é uma data-driven, não é. Dificilmente encontraremos empresas que sejam data-driven se não vêm, se não são digital natives. Sim. E como é que é essa, digamos, há algum choque de culturas? Pronto, como disseste há pouco, a indústria da energia é uma indústria já antiga, com muitos anos, que tem progredido imenso em termos tecnológicos, mas mais na área das operações, não é? Há algum, digamos, choque em termos da cultura de decisão baseada nos dados ou uma gestão mais, digamos, intuitiva ou mais tradicional dos negócios e das atividades? Eu acho que o choque não vem pela necessidade e de verem isso como algo que é fundamental. Eu acho que o choque vem em que se entende a necessidade, mas não se sabe como lá chegar. E eu acho que o tal digital literacy, não é? E conseguir garantir que este gap deixa de existir e que as pessoas, sabendo que é importante e sabendo que querem tomar determinadas decisões, os típicos consumer journey, quais são os data points dos consumidores, de que forma é que eu posso fazer propostas de valor que o consumidor reveja a necessidade de dar mais dados para poder extrair mais valor da empresa. Tudo isto é difícil e isto é algo que se vai construindo e que muitas vezes... obviamente, os líderes das empresas, eu quero isso amanhã, isto não pode ser amanhã, onde é que estão os dados, que dados é que eu quero, como é que eu faço tudo. Agora, a Galp entendeu, está a trabalhar nisso há já algum tempo, existe um plano, e este plano está a ser implementado. Agora, infelizmente, para a Galp demora tempo, e muitas vezes não é um choque cultural, é um choque de querer as coisas mais rápidas em algo que é altamente complexo. Uhum. E que exige tempo, não é? Por natureza exige tempo. Sim. Deixa-me só perguntar uma coisa, que é paralela a este tema, tem que ver com as startups. Já falámos aqui dos incumbentes, dos nativos digitais e por aí. Como é que a Galp também olha para este tema das startups na área da energia? Quais são as áreas do negócio que parecem mais suscetíveis a disrupções deste tipo de startups? Vocês integram, compram, têm um ecossistema? Como é que gerem esta interação com... Nós temos uma área de inovação que trabalha muito está muito próxima de startups. E nós estamos a trabalhar com várias incubadoras, até a nível internacional, com grandes empresas que promovem e que, ao verem a oportunidade de, na área das energias, poder haver aqui um conjunto de startups que nos podem ajudar, estamos a incluir nesse processo e nós estamos a trabalhar com eles. Portanto, isto é um dado adquirido que para nós é super relevante e para as startups obviamente também. Eu acho que aquilo que
ainda existe alguma dificuldade, eu acho que tem a ver com maturidade, com capacidade de investimento, com foco, é de que forma sustentada é que se trabalha com essas startups. Eu dou um exemplo de algo no passado que eu achei que estava muito bem feito, mas que é difícil, é preciso ter uma dimensão e uma capacidade financeira e uma quantidade de recursos diferente daquela que a maioria das empresas consegue. Na empresa que trabalhava antes, todos os anos, em Israel, porque Israel é um dos países onde existem mais startups por metro quadrado, tínhamos um conjunto de pessoas que ia lá, ouvia os pitches, agarrava em 20 startups e aquilo que lhes dizia é: vocês são muito bons em inventar coisas, nós somos muito bons em marketing e em como posicionar o vosso produto no mercado e como ajudá-los a fazer esse caminho. Nós vamos deter uma parte do vosso capital. Há determinadas startups que depois até faziam um roadshow por vários países em que as business units eram expostas a essas startups e dizer: olha, esta interessa-me, quero trabalhar contigo. E, portanto, não só trabalhavam para a empresa, como a empresa ajudava-os a crescer e, portanto, havia aqui uma simbiose entre necessidades que era muito bem feita. Isto é muito difícil a maioria das empresas, obviamente, de fazer. Agora, a Galp, aquilo que está a trabalhar é exatamente no sentido de identificar boas empresas, ajudá-las a desenvolver um produto que tenha sentido para nós, para que nós possamos ir mais rápido com algo que seja transformador e que nos ajude nesse percurso, que é penoso, e que estes startups são, no fundo, aceleradores de várias coisas que queremos fazer, mas também garantindo que não são cogumelos, que de facto conseguem integrar. Essa é a parte sempre um bocadinho mais difícil. Não, é curioso, Nuno, agora falasse um pouco das startups e no início falasse um pouco daquilo que é a necessidade da própria Galp também ter agilidade, né? Agilidade no sentido de acelerar o seu negócio tradicional, mas também conseguir apoiar a inovação. Como é que tu vês aquilo que é o futuro do IT na Galp, ou genericamente como é que tu vês o futuro do IT? Ou seja, tem que ser mais ágil, claramente, mas queres partilhar um pouco, porque eu vejo às vezes algumas organizações com modelos mais centralizados, assentes em sistemas core mais abrangentes, outros com sistemas core mais reduzidos, com ligações através da APIs a vários software as a service, a startups. Há modelos mais centralizados, menos centralizados, há modelos mais ágeis, menos ágeis. Como é que tu vês na Galp esse modelo da IT e, genericamente, falar um pouco sobre esse futuro do IT nas organizações para suportar essa transformação digital? Começando pelo fim da tua pergunta, Gabriel, como é que eu vejo o IT? Eu acho que hoje em dia todos somos conscientes que as empresas dificilmente têm futuro se não houver tecnologia associada. E, portanto, aqui o papel do IT é cada vez maior. Aliás, é tão grande que todas as áreas das organizações entendem essa importância e também passou a ser sexy. Antes os techies estavam enfiados num basement com mainframes. Hoje em dia é completamente diferente. E, portanto, que tudo aquilo que se faz deve ser alavancado com tecnologia, eu acho que as pessoas entendem e querem fazer. A dificuldade, e agora já voltando à primeira parte da pergunta, de como é que o IT na Galp, como é que eu vejo, se não somos digital natives, isto tem que passar por um processo, isto tem que passar por uma evolução e o fundamental é entender quais são os diferentes momentos de maturidade que a empresa está capaz de assumir em cada momento, de se adaptar e haver aqui um plano. E dou um exemplo concreto na minha organização da IT. Eu vou na terceira versão da organização e ainda não estou na organização que eu considero que deve ser a organização ideal para uma Galp. Mas era impossível eu ter chegado há 3 anos atrás e dizer: olha, a organização é esta. Não ia funcionar. As pessoas não iam entender, não havia maturidade, não tínhamos os perfis, a organização não estava adaptada a esse tipo de modelo de entrega ou a esse tipo de modelo de IT. Portanto, isto é um caminho. É um caminho que as pessoas têm que entender qual é que é o objetivo final
entender os diferentes passos para lá chegar e entender que isto é uma questão de maturidade, é uma questão de nós irmos ganhando maturidade nas literacias, na criação de trabalhar com startups, no trazer, no ser data-driven. Tudo isto é um passo, são passos, diferentes passos. Um bocadinho ao modo agile, isto são sprints. E temos que ir saber o que é que se faz naquele sprint para poder passar ao outro. E ao final de cada um entender o valor é o esperado, é aquilo que eu queria, temos que fazer aqui pequenas adaptações, sim ou não, e ir para o próximo. E isto é um caminho. As pessoas não podem querer, eu quero a transformação digital agora e quero funcionar amanhã. Isto não existe em nenhuma empresa, e mesmo as startups, sabemos, não sei qual é a percentagem atual, mas 70%... Não consegue vingar, ou enfim, sequer é mais, deve ser mais, 70% acho pouco. Portanto, isto também é aquilo que nós vemos no mercado nacional. Vemos muitas empresas a fracassar em diferentes modelos que introduzem na empresa, mas pelo menos estão a tentar, e o fracassar, desde que mais uma vez haja um plano e se entenda que ao fim de pouco tempo este modelo não funciona, ou já estamos capazes de ir para um outro modelo, isso para mim é o principal. É garantir que existe esta agilidade, o foco e o rigor para fazer esse caminho. E esse caminho tem que estar bem definido, que muitas vezes é o difícil. Mas fazer o caminho, ou seja, caminhando, no fundo, e percebendo, fazendo a evolução passo a passo. Mas pois, desculpa. Não, eu ia perguntar só para terminar, quais é que são os perfis mais relevantes para esse IT de futuro que queres para a Galp? Ou seja, quais é que são as competências e tecnologias que consideras mais relevantes? Essa apanhaste, essa é difícil, porque são muitos, são vários. Não podemos esquecer a empresa que temos e o legado que tem, e que vai ser sempre uma empresa que é pelo seu cariz industrial, na parte da refinação, quer do seu cariz de empresa que está num setor de energia, quais são os tipos de perfis que são necessários e o caminho que nós temos que fazer. E, portanto, em diferentes momentos haverá diferentes tipos de perfis, e aquilo que eu tento ver sempre é um perfil estratégico, sim ou não, é um perfil que pode morrer daqui a pouco tempo, que já não vou necessitar, deve ser internalizado ou externalizado. Portanto, jogar aqui com diferentes peças e pensar cada vez que se vai buscar um determinado perfil, se tem ou não tem cabimento naquilo que é o caminho que estamos a fazer. Quais são os principais perfis? Hoje em dia, na área dos dados, é fundamental ter pessoas, mas é extremadamente difícil, porque estamos todos a competir para as mesmas pessoas, e já não estamos a falar no mercado nacional. Ainda há pouco falávamos, qualquer empresa pode vir aqui e contratar pessoas, e estão a fazê-lo, e vão às universidades, ao segundo ano da universidade, já quase que fazem contratos com essas pessoas, que no final, já voltamos ao boom dos anos, eu acho que era dos anos 90 ou finais dos 80, em que as pessoas sabiam quando acabava a faculdade tinham trabalho. E em determinadas áreas é uma loucura, e estão a vir buscar, ainda mais agora com o estarmos a trabalhar todos em remoto, já nem existe a obrigatoriedade de ir para o país X. Deixa-me lá introduzir aqui uma questão. Tu achas que isso é o meu... Nós temos discutido isso várias vezes aqui com vários convidados, e a nossa sensação é que isto é um aperto para as empresas portuguesas. Pode ser uma oportunidade também, mas esta questão do remoto e da possibilidade dos ingleses, franceses, alemães, americanos, todos eles recrutarem diretamente aqui, sem as pessoas terem que ir para lado nenhum, continuarem cá a trabalhar, achas que vai criar digamos assim, uma dificuldade significativa a empresas como a Galp e outras empresas portuguesas? Já está a acontecer. Já está a acontecer. E já houve pessoas que nós tentámos contratar, em que depois, quando nos dizem os valores que estão, não vale a pena, é que não conseguimos competir com isso. São outros mercados, e claro, a Irlanda, que tem um determinado patamar de salários, vê um português com as mesmas competências, em que pode pagar menos, mas que é muito mais do que aquilo que se paga em Portugal, porque não é? E nós já estamos nessa concorrência. Qual é a solução para as empresas portuguesas? Quer dizer, como é que tu perspectivas o futuro no caso destes? Recrutar recursos lá fora também? Nós temos que pensar que o mercado não é só... não se abriu de outros virem cá buscar pessoas. Claro. Abriu-se para todos, não é? E, portanto, aquilo que eu falo de trabalhar em remoto, de portugueses estarem a trabalhar para os Estados Unidos, eu também posso ir à América do Sul, que tem muitíssimos bons profissionais,
inclusive muitas vezes expostos a realidades muito maiores do que aquilo que é a realidade portuguesa, e ir buscar essas pessoas, porque não? Ou ir buscar ou também trabalhar em remoto. Mercados continuam a existir. Ainda por cima temos a facilidade do idioma com a América do Sul, seja Brasil, seja os outros países da América do Sul. Portanto, continua a haver existe esse mercado para nós. Nós é que estamos menos habituados a fazê-lo. Estamos muito habituados senta-te aqui ao lado, vamos conversar. E isso é também uma mudança de mentalidade que nós temos que ter, que não é fácil. Eu estou a começar a recrutar pessoas da América do Sul, mas não é fácil, nomeadamente, como lá chegar, como encontrar os candidatos ideais. Portanto, e aqui também há uma oportunidade para algumas empresas, nomeadamente de recrutamento ou até de prestadores de serviços, dizer: não te preocupes, eu tenho pessoas minhas da empresa lá, se quiseres, vem cá, 6 meses, experiência, gostas dela, ficas com ela. Mas também há um shift aqui estratégico nessa questão de poder ter uma parte da equipa completamente no Brasil ou na América do Sul e por aí, e fazer as coisas funcionar e aceitar que é este o novo modelo para continuarmos a... Vai ter de ser. Não é? E há outra vantagem que nós temos. Ainda agora estava a ver vi ontem o ranking dos melhores países para expatriados, não é? Expatriados também é assim um sub, mas enfim, Portugal era o 5º. Sim. Portanto, se retirarmos a parte expatriado, que traz um conjunto de outras remunerações e condições diferentes, mas isto não deixa de ser um paraíso para muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas estão capazes de querer abdicar, aí já estamos novamente a falar no físico, mas, e não tanto no remoto, mas eu acredito que haja muito norueguês, dinamarquês, sueco, etc, que diz: olha, vais ganhar menos, mas vamos para Portugal, solo o ano inteiro, boa comida, muito mais barato, custo de vida, e isso também pode ser atraente para... Mas o que eu vejo acontecer com os meus alunos, e por aí muitos deles querem cá ficar, acabam por ficar cá, mas a trabalhar remotamente para os países de origem. Isso porque aí voltamos... porque tem o salário alemão, claro. E portanto estão em Portugal, com vantagens também, vantagens fiscais que nós conhecemos. Eu parece-me que isto para o proletário para o proletariado da tecnologia é uma grande oportunidade, para as empresas é um desafio grande conseguir manter o nível de qualidade em termos de tecnologia com estas dificuldades. É um desafio muito grande. Nuno, por falar em talento, como é que tu vês aqui o papel da academia em Portugal? A Galp interage, tem programas com... Temos. Estamos envolvidos em programas europeus, estamos envolvidos em pós-graduações e em doutoramentos com universidades portuguesas, estamos envolvidos e fizemos vários projetos já com universidades estrangeiras, fizemos um datathon que foi de dados, em que trouxemos várias universidades portuguesas e internacionais, de Inglaterra, de Espanha, e portanto nós trabalhamos próximo com a academia. Eu acho que a academia aqui há algo que é fundamental continuarmos a fazer, porque há aqui muito trabalho de laboratório, de análise, de desenvolvimento, que muitas vezes a academia está muito mais avançada do que as empresas, seja pela dedicação, seja pelo tipo de perfis que tem, e aí há que aproveitar e trazer essas pessoas próximas para ajudarem com problemas ou com desafios concretos que as empresas têm para nos ajudar, mas eu acho que também há aqui uma responsabilidade que não sei se está a ser abordada da forma correta, que é, quando nós pensamos que em 20, 30, 9 anos, que 85% dos empregos, das carreiras que existiam nessa altura, não existem hoje, 85%, não quer dizer que as que existem hoje que vão desaparecer, mas vai haver 85% do total de perfis de trabalho que vão ser novos, daqui a 9 anos. Isto traz uma pergunta, do meu ponto de vista, muito relevante para as universidades, que é: será que estamos a capacitar as pessoas na direção correta? Porque se calhar acabam a faculdade e já estão fora do mercado porque não há espaço para eles, porque há outras carreiras. Eu lembro dos que era o social, não, agora não me lembro do nome, mas era os que geriam todas as redes sociais e tal. Eu lembro que a dada altura havia aqui um boom dos gestores de redes sociais. Isto não se ensina nunca na universidade, não é? Agora já se ensina, mas na altura, quando surgiu, eram umas pessoas que sabiam umas coisas e pronto, iam testando.
E há aqui um conjunto de necessidades que vão surgindo. E eu acho que a mudança que não está a acontecer, pelo menos de uma forma mais generalizada, eu creio que as universidades têm que estar muito mais próximas das empresas. E não é no estágio ao final do 3º ano, não, tem que estar muito mais próxima para entender, por um lado, entenderem a realidade dos desafios que as empresas têm hoje em dia, os próprios alunos serem expostos às realidades das empresas que pode obrigar a que o próprio currículo das universidades tenha que mudar e ser mais ágeis. Isto não pode haver aquilo que se ensinava e o manual que se entregava há 10 anos atrás ser o mesmo nas cadeiras. Alguns sim, contabilidade não mudou muito, mas há outros que não, tem que mudar. Sim. E esta adaptação, não digo que seja fácil, não sei como fazer, mas eu acho que é fundamental começar a haver esta proximidade e não é ao fim é desde o início. E também as universidades aproximarem-se e serem mais ágeis, aproximarem-se das empresas e dizer o que é que vocês necessitam, que perfis é que necessitam, onde é que estão a apostar, como é que vêm daqui a 5 anos essas necessidades em termos de perfis. Vamos começar a trabalhar nisso e, portanto, haver aqui uma agilidade também do lado da academia que é normal que não tenha, porque também tem ali os seus processos, mas que temos que adaptar. Sim, há muito trabalho a fazer nessa parceria entre as universidades e as empresas, certamente que há. Queria fazer uma pergunta. Já falámos dos dados e das startups e do negócio da energia. Tens assim 1 ou 2 exemplos de startups ou empresas que têm vindo a surgir na área da energia com modelos disruptivos, com coisas... Alguma que tenha para ti, digamos assim, que tenha captado a tua atenção, quer cá, quer internacionalmente, ou seja, empresas que têm aparecido para... Sim, tenho sido exposto a algumas empresas, umas mais startups, outras menos startups, mas um exemplo concreto, na área de billing. Billing é uma área muito específica. E é uma área difícil. Porquê? Porque quando nós somos um consumidor e que consumimos um conjunto de produtos e serviços de uma determinada empresa, mas que tendencialmente na empresa são negócios diferentes, está organizado em negócios diferentes, eu não quero receber 5 faturas, quero receber uma, mais, e quero entender qual é que é o meu padrão de consumo. E quero entender onde é que eu posso ter outro tipo de promoções e o que é que eu estou a fazer mal em casa que poderia fazer melhor, ou o que é que eu estou a consumir que poderia ser diferente e que me poderia ajudar para os objetivos que eu possa ter de saúde, ou físicos, ou o que for. E isto tem surgido um conjunto de empresas que, curiosamente, eu tenho visto nas notícias que têm feito, que nós temos estado a ver várias, porque também queremos ter aqui uma solução importante dentro da Galp, temos estado a ver várias e temos visto que essas várias que nós temos contactado andam a fazer também acordos com empresas de energia na Austrália, na Europa, na Ásia e, portanto, dá para ver que também essas outras empresas estão atentas a estas startups, que já começam a ser muito pouco de startups, já começam a ter uma dimensão um bocadinho grande, mas começam a fazer aqui acordos de parceria para eles crescerem o seu produto, mas as empresas poderem ter soluções que são francamente inovadoras e saírem do modelo típico de ir aos grandes pacotes das empresas, que não são más, mas muitas vezes pecam pela agilidade ou adaptação a este omnichannel e omni-experience que o consumidor quer ter, e que, portanto, estão a surgir e cada vez estão a ter mais importância. O billing é um exemplo concreto de uma área que há pouco tempo atrás não existia grandes soluções, mas que devido às necessidades do consumidor começaram a aparecer e que agora estão a ocupar um espaço já bastante interessante. Estás a ver startups, no fundo startups B2B, não é? Que no fundo acabam por colaborar e ajudar na transformação digital também dos incumbentes. Não é? Portanto, mas há muitas outras, por exemplo, nós somos uma empresa também de retalho, não é? Nós temos estações de serviço que vendemos de tudo, desde gelados a pipocas. E aí também há um conjunto de soluções de retalho, de startups que estão a aparecer com soluções super interessantes, que nós também estamos a ver como implementar, para começar a ter esse serviço diferenciador ao nosso consumidor e quando entrem numa estação de serviço, quando entrem no nosso retalho, comecem a ter experiências diferentes. E estamos a repensar todo esse negócio também, obviamente.
Portanto, há aqui, mas há muitas startups na parte da produção elétrica. Andamos a ver uma startup de drones que faz manutenção dos painéis solares. Há múltiplas. Há aqui uma panóplia. Nós estamos em muitos negócios diferentes que chama startups diferentes. Portanto, a inovação na Galp vai ser feita, no fundo, com base naquilo que é o IT, um IT mais ágil, utilizando, se calhar, soluções também mais ágeis e low-code, mas também pacotes de software, mas também ou seja, bebendo, no fundo, aquilo que é o know-how e o conhecimento das startups mais disruptivas. E voltando aqui um bocadinho ao início daquilo que é a transformação digital e aos tais 3 pilares, quando nós deixamos a parte interna de cultura, de digital literacy, etc. E vamos aos outros 2 pilares, que é a tecnologia e é novos negócios, tanto em termos de tecnologia, de entender quais são estas tecnologias transformacionais, as tais exponenciais, de como é que nós podemos conjugar várias e criar aqui algo que seja muito diferente. E também, por outro lado, com a mesma lógica, ou com outra, criar novos negócios que antes não existiam e que podem ou não estar muito vinculados à tecnologia. Isto é uma obrigação e é aquilo que nós estamos a fazer e que todos estão a fazer, creio eu, a maioria está a fazer. É muita mudança ao mesmo tempo. É interna, cultural, é externa, de tecnologias, as startups, novos negócios. Hoje em dia as empresas, mesmo as das indústrias tradicionais, já têm tudo menos tradicional, porque têm que se reinventar. A pressão é enorme. E também a pressão do tempo também é enorme. Eu estava aqui a ver, já estamos na parte final. Nuno, falasse muito de tecnologia, mas depois falamos muito daquilo que é a necessidade de termos talentos, né? Termos pessoas para conseguir de facto aplicar a tecnologia de uma forma correta. Falasse um pouco do papel da academia. Quais é que são os conselhos que tu estás a dar aos teus filhos e concretamente quando chegarem ali mais perto da universidade, o que é que vais dizer para eles? Como é que vai ser? Eu tenho 2 filhos ainda pequenos e ainda não estão nesse ponto de ter que decidir, mas é obviamente algo que me preocupa, tanto por aquilo que eu disse antes, das novas profissões que vão surgir. Tu acabaste de colocar num lugar impossível, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas sabemos que 85% Exato. Delas ainda não existem. Porque há muitas coisas que vão ser reinventadas. Eu, se pudesse decidir por eles, que não vou decidir, porque obviamente depende dos interesses que tenho, sem dúvida alguma, matemáticas aplicadas, biotecnologias, nanotecnologia, coisas de nicho que sabemos que um futuro vai ter espaço e que vai ser importante. E, portanto, que eles vão ter um papel importante nesse percurso, tanto académico como profissional. Que curso fazer? Iria pelas matemáticas aplicadas, por coisas assim mais viradas para que depois possam ser utilizadas nas inteligências artificiais, nas redes neuronais, enfim, tudo isto está a ser desenvolvido. Iria por aí, ou então há sempre a opção de ser carpinteiro, que mais tarde ou mais cedo vai ser uma profissão extinta e nós vamos continuar a ter necessidade. Portanto, temos essas duas opções. Os dois lados, não? Os dois extremos. Ir ao manual ou então ir ao muito tecnológico. Exato. Muito bem. Olha, a última pergunta é uma pergunta que fazemos a todos os convidados e é para pedir 2 ou 3 sugestões de livros que tenhas lido ou recentemente ou há mais tempo e que tenham marcado que penses que são suficientemente bons para recomendar. Assim, de passado e que são aqueles clássicos, a mim marcou muito quando eu tinha 12 ou 13 anos e li a trilogia do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Para mim levou-me a um mundo do fantástico que eu não conhecia e que foi fascinante e que a partir daí também comecei a ler outras coisas e muitas vezes as pessoas têm tendência a ver os filmes e não ler os livros e o livro é sempre uma experiência completamente diferente e enriquecedora e esse para mim é um marco, é algo que continuo a ter os livros aí e a fazer com que os meus filhos os possam ler. Um outro, mas pela beleza literária, pela profundidade, que li, que é dos poucos livros que li várias vezes, é o 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é uma coisa
fantástica e que o ler várias vezes é apenas para tentar absorver ainda mais da beleza literária de tudo aquilo que lá vem. Coisas mais recentes. Há um que para mim sempre foi muito útil, não é nada muito literário, mas chama-se The First 90 Days, os primeiros 90 dias. Portanto, cada vez que eu mudo de funções ou que eu mudo de empresa, é quase ali uma bíblia de vamos repensar o que é que eu devo fazer nesta nova função ou nesta nova empresa. Quais são novamente aqueles básicos que eu tenho que ter a certeza que devo fazer para poder cumprir corretamente com a missão que me foi dada. E depois há um muito recente que eu li que achei curioso, porque está escrito em modo meio romanceado, mas e que é um livro de IT, que se chama-se The Phoenix Project, e que é interessante porque é um livro sobre IT, sobre o desgoverno nas empresas relativamente ao IT, a problemas concretos do IT com outras áreas, etc. E eu revi-me muito naquele livro, achei muito interessante, porque é um livro que qualquer pessoa pode ler, mas que é um livro que fala muito da IT, que é raro nós encontrarmos de leitura assim menos técnica. Eu diria que estes são aquelas referências, e esse The Phoenix Project, para quem seja de tecnologia, é interessante e tem ali alguns conceitos que são úteis. Não ficam então as sugestões. Foi uma conversa, enfim, muito interessante, extensa. Se tivéssemos mais tempo podíamos aprofundar aqui mais alguns temas, mas foi interessante ver, enfim, aqui o teu percurso, alguém que, enfim, não vem da engenharia, não é, e que hoje está a liderar a transformação digital da Galp e tem esse desafio enorme, e foi interessante ver aqui essa perspectiva daquilo que é a transformação interna, aquilo que é a preocupação com as tecnologias disruptivas, mas sobretudo sempre pensando no negócio, não é, sobretudo no negócio atual, garantindo a rentabilidade atual, mas também pensando em novos modelos que possam alavancar de uma forma sustentável o desenvolvimento da empresa no futuro. E depois foi também curioso falarmos aqui um pouco sobre a questão aqui do talento das pessoas e a sugestão aqui para quem tiver a entrar no curso superior, ou seja, temas muito disruptivos, mas também há espaço para questões mais... particularmente assertivo, não é? Porque ele disse exatamente os cursos. Portanto, foi direto ao assunto. Mas também um pouco os temas, se calhar, mais tradicionais, que estão um pouco nas nossas origens, que certamente vão ter relevância no futuro. E, inclusive, também já em outras conversas também falamos muito sobre isso, sobre as origens, sobre a questão da sustentabilidade da natureza, que às vezes fica perdido um pouco nessa conversa do digital e da tecnologia no mundo urbano que nós vivemos, e depois ficamos aqui também com 4 sugestões de leitura. Portanto, acho que foi fantástico. Da minha parte, adorei. Muito obrigado, Nuno. Foi um prazer, foi um gosto. Foi meu. A conversa foi fácil. O prazer foi nosso. Muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9IMS, com o apoio da Nexcellence, e até a próxima. Obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.